Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bárbara Micaela, leciono a arte dos 8º anos. Hoje iremos iniciar o capítulo 2 do volume 1, com a temática Desenho de Movimento. Observando aqui o slide, a gente pode perceber que aqui embaixo nós temos uma ilustração. Nessa ilustração, segue uma dica da sociedade, da cultura que nós iremos estudar nesse capítulo. E aí, vamos observar alguns personagens do desenho. Aqui nós temos algumas construções, certo? Nós temos alguns personagens, com um chapeuzinho diferenciado, com um tipo de técnica que é de luta. E aí, qual sociedade, qual cultura é essa que nós estaremos estudando nesse capítulo? Já teve uma ideia? Sim, isso mesmo. Para quem falou em casa, cultura japonesa, acertou. Esse capítulo, ele estudará, certo, conosco, sobre a cultura japonesa. Para a gente conhecer mais um pouquinho sobre esse tipo de cultura, eu trouxe algumas curiosidades sobre a cultura japonesa, para a gente refletir e pensar um pouquinho sobre a nossa cultura e a cultura estudada. Quem quiser saber mais curiosidades, é só acessar o blog e conferir mais curiosidades lá na minha página. A cultura japonesa é extremamente fascinante e é baseada principalmente no respeito ao próximo. Então, os japoneses, eles têm esse senso de respeito, eles têm esse senso de controle junto com a sociedade, mas não pensando unicamente em um ser, mas sim com todos os envolvidos. Temos aqui uma curiosidade. Encostar na mão de outra pessoa é considerado contato íntimo. Então, muito diferente da nossa cultura, que a gente sauda, que a gente se abraça, que a gente cumprimenta as pessoas através de um aperto de mão, lá na cultura japonesa, eles não aceitam isso com bons olhos. Eles veem esse contato, pegando nas mãos, como um contato íntimo. No Japão, você não entrega o dinheiro nas mãos do atendente do caixa. Mas por que será que eles têm esse costume? Lá no Japão, as pessoas, quando irão realizar um pagamento, eles colocam dentro de uma bandejinha. Porque só assim a atendente ela não irá ter contato com os germes do dinheiro. Ou seja, você está em um estabelecimento que o padeiro, que tem a pessoa que está vendendo pão, que é o padeiro. O padeiro automaticamente ele pega no dinheiro e ele pega no pão para lhe dar. Então eles têm essa questão de limpeza, essa questão de cuidados básicos com a saúde e com a higiene a partir de todo um conjunto. Os japoneses tomam diversos cuidados quando ficam resfriados ou gripados. Então, vimos que nesse tempo de corona, todo mundo está utilizando a máscara. Foi aconselhado que todo mundo utilizasse a máscara ao sair de casa. Mas lá na cultura japonesa, isso não é um cuidado de agora, não é um costume agora. Esse costume de utilizar a máscara para os japoneses é uma coisa do cotidiano. Todos aqueles que estão gripados, que ficam resfriados, eles automaticamente já começam a utilizar a máscara para não propagar o vírus para a sociedade. As escolas não têm funcionários contratados para realizar a limpeza. O porquê disso? Eles têm na base a fundamentação que as crianças desde cedo elas precisam entender os papéis da sociedade e da igualdade entre eles. Então não é porque uma pessoa ela limpa um ambiente, que ela trabalha de limpeza, ela é inferior. Não, pelo contrário. Lá eles têm todo esse embasamento que a criança ela deve crescer sabendo que precisa preservar o ambiente, que todos fazem parte daquele ambiente e só assim todos se sentem, todos estão no momento como iguais, sentem-se iguais. No livro de vocês, nós temos o teatro No, que é a tradição teatral que atravessa séculos. Primeiramente, esse teatro ele não era considerado uma forma artística. Ele surgiu com a necessidade de fazer homenagem póstumas, ou seja, as pessoas morriam e quando tinha no tempo do luto, eles tinham os grupos teatrais, tinham os grupos de apresentação que colocavam
todos os marcos da história daquela pessoa. Então, as grandes vitórias, principalmente os reis, os imperadores, quando eles faleciam, eles tinham essa forma de homenagem. Era um teatro, era uma história, era a contação da história daquela pessoa. O que foi que aquela pessoa fez para atingir suas glórias. Então, era uma questão, uma homenagem póstuma. A Unesco, então, tornou um patrimônio imaterial da humanidade. Então, esse patrimônio, ele vem há séculos sendo sempre colocado em posição que esse teatro, ele respeita o figurino, ele respeita as máscaras, a forma de interpretar não são atuais. Todo o embasamento do Teatro No, ele é originado, certo, da tradição, ou seja, eles não podem fazer novas coreografias, novas músicas, eles têm que seguir todo um roteiro que já foi utilizado, que é o roteiro do Teatro No tradicional. No significa no japonês talento e habilidade. Então, a expressão no vem da junção desses dois termos. Como eu falei para vocês, no século XIV, no Japão, ele surgiu, mas antecedentemente a isso, ele já era uma forma de homenagear. Só a partir do século XIV que começaram a fazer esse tipo de peça para os espectadores, independente de ser uma homenagem póstuma. Repertório de cerca de 250 peças tradicionais, inspiradas em mitos e textos do Japão medieval. Então, como ele está ligado a essa questão do Japão medieval, como eu falei para vocês, que era uma questão de homenagear os mortos, então o Teatro No tem em todo o seu repertório de 250 peças essa relação entre a vida e a morte. E é falado em japonês antigo, ou seja, é difícil até para os próprios japoneses, porque a gente sabe que a língua, com o tempo, ela vai se modernizando. Existem termos, existem palavras que elas são modificadas independente do idioma. Já na tradição do Teatro No, não pode ser falado o japonês atual. Então, é difícil, é complicado até para os próprios japoneses fazer essa interpretação dos textos, por ser um texto muito antigo. Um espetáculo que não começa com o abrir das cortinas, nem se desenvolve ao redor de um cenário. O Teatro No concentra a arte da interpretação nos pilares da música, movimento e do canto. Então, aí no livro de vocês podem perceber o esquema, certo? Do Teatro No, ou seja, ele não tem cortinas. O teatro, quando ele acontece, ele não tem um locutor que chega e apresenta o teatro, não. Ele já inicia, quando as pessoas entram, quando o ator entra, ele já começa a iniciação da apresentação. Vocês podem perceber que aqui ele tem como fosse um telhadozinho, é como fosse uma casinha, uma construção japonesa. Porque, como eu falei para vocês, eles eram uma forma de homenagem. E essas homenagens aconteciam a céu aberto. Só depois, lá no século XIV, que ele passa a ser elaborado dentro do teatro, certo? Então, por isso que tem toda essa estrutura de madeira e ele é aberto dos quatro lados. Não tem essa marcação como o nosso teatro tem, de não poder dar as costas aos espectadores. Acontece sim de alguns movimentos e danças, o artista ele ficar de costas para o público. Ao fundo do palco há apenas a imagem de um pinheiro, que indica que a peça se passará em um mundo espiritual, entre máscaras e instrumentos, como as flautas e os tambores. Então, observando aqui a imagem, nós percebemos o teatro, certo? Onde ficam os espectadores. E aqui nós temos o palco do Teatro No. Nesse palco aqui do Teatro No, eu gostaria de destacar três coisas. A primeira
O primeiro ponto é aqui o pinheiro. Lá eles não têm cenários, eles não trocam de cenário. Independente da peça, é o mesmo cenário. Então, esse pinheiro aqui, ele retrata, certo? Que a peça está se passando em um plano espiritual. Novamente, revalidando o que eu falei, a questão da relação entre a vida e a morte. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é essa ponte. Essa ponte aqui, ó, entre o local onde é o palco. Esse palco é uma estrutura de madeira que ele tem 6 metros de comprimento. Tem uma pontezinha. Nessa ponte aqui, ó, tem uma cortina colorida. Essa cortina colorida com essa ponte, ela serve para quando o artista sair daqui, que ele passar por essa ponte, é como se ele estivesse saindo do plano espiritual, da morte para ressurgir para a vida. Então essa ponte aqui, ela tem todo um simbolismo na cultura japonesa. Outra coisa que eu gostaria também que vocês prestassem atenção são os pinheiros. Os pinheiros aqui, eles estão numa forma crescente aqui na lateral. E por que essa forma crescente? Esses pinheiros aqui nessa forma crescente representam, dá uma impressão, uma ilusão de ótica, como se os atores estivessem saindo realmente por um percurso muito grande. Então esses pinheiros também têm todo um simbolismo para a questão do teatro nu. Aqui nós temos os exemplos das máscaras. No teatro é proibido ver as expressões dos artistas. Então, para interpretar, eles utilizam as máscaras. Muitos artistas do teatro eles falam que as expressões que eles exercem na hora, o sentimento que eles sentem na hora, não é passado para o público. Muitas vezes o artista está vivenciando uma cena muito forte, uma cena muito marcante, e o público não tem contato com esse sentimento do artista, porque naquele momento, diferente da nossa cultura, que o artista, ele coloca a sua identidade no personagem, no teatro o artista simplesmente, ele é colocado por trás da máscara e ele passa a ser um modelo. Eles não conhecem os artistas do teatro O teatro revela o lado tradicional da cultura japonesa, marcado pelos simbolismos e pela simplicidade. Então, como eu mostrei a vocês, são pequenos detalhes que fazem com que esse teatro ele seja tão grande culturalmente falando. Se a gente começar a observar aqui a vestimenta dos atores, elas não são atuais, elas respeitam todos os critérios das peças iniciais, ou seja, são figurinos inspirados e idênticos aos das peças iniciais. Trata-se de uma arte integrada com elementos de dança, música e canto. Existem várias formas de combiná-las e interpretá-las. Então, o grande marco do teatro é porque é a mesma peça. Não se engane, não pense que ela é modernizada. Não, as peças elas precisam respeitar, sim, todo o papel da tradição. Então, são peças originais, vestimentas originais, como eu falei para vocês, o ator não pode expor o rosto, são máscaras, nem tampouco o ator ele pode falar, ele não usa também a fala, só através, a apresentação do ator é feita através de dança, certo? E de movimentos. A questão da música, os artistas aqui representados, eles fazem ao vivo, ou seja, não tem gravações, não tem playback da parte musical, dos arranjos musicais. E o que é bem interessante é porque os japoneses, antes de irem para o teatro, antes de irem para uma apresentação no teatro eles estudam.
como eu falei para vocês, é um idioma que é o japonês antigo, e além de ser antigo, eles precisam também entender um pouco do contexto cultural, do contexto histórico que a história está se passando. Então, os espectadores, antes de irem para o teatro, eles fazem sim um estudo minucioso da peça, porque o teatro, como ele não tem a questão do diálogo, cada pessoa pode interpretar de uma forma diferente. Então, uma pessoa pode assistir 2, 3, 4 vezes a mesma peça e ter uma interpretação diferente, de acordo com uma música que tocou mais, ou de um movimento que chamou mais atenção. Então, esse é o marco do teatro no. O Kyogen, risos para aliviar o ambiente. Então, visto que o teatro no são temas bem pesados, falam da morte, falam da vida, então o teatro dá essa abertura para o Kyogen. E o que seria o Kyogen? O Kyogen basicamente são os intervalos. Eles falam de uma forma mais leve, eles brincam, eles têm um humor. Então é uma forma de divertir, descontração para as pessoas que estão assistindo o teatro no. Trata-se de uma forma cômica do tradicional teatro do Japão. Ou seja, naqueles momentos que a peça, entre um ato e outro, ou entre uma peça e outra, esse tipo de teatro aparece para uma descontração. O Kyogen é caracterizado pela estrutura simples do palco, apresentado com interpretações sem coreografia, mas em que está trabalhando os temas atuais. Então, diferente do teatro no, que são temas falando sobre o Japão medieval, o Kyogen, ele fala sobre temas atuais, por isso que é tão descontraído e tão atrativo. O teatro ele é informal e o Kyogen ressalta a fragilidade do homem. Lá no teatro no, o homem sempre é visto como o mais forte, como o soberano, até por ter essa influência dos reis e imperadores. Já que não, ele mostra assim que o homem é frágil e que o homem tem defeitos. Os trajes usados nas apresentações são bem simples e as máscaras são raras. Então, também diferentemente do no, certo? Que o artista, o ator não pode ser identificado. Aqui, a expressão facial é o que vai dar todo o sentimento ao Kyogen. Normalmente, os atores vestem meias chamadas de tabi. Então, só pela expressão, a gente reconhece que é totalmente diferente do teatro no. Enquanto o teatro no, ele vem com uma temática pesada entre a relação entre a vida e entre a morte, o Kyogen, ele vem com essa expressão de felicidade. É uma parte do teatro em que o ator, ele expõe de verdade o seu sentimento. E a sugestão? Eu tenho uma sugestão maravilhosa para vocês. Não sei se vocês conhecem, mas tem um estúdio, certo? Chamado Ghibli. Esse estúdio japonês, ele é conhecido internacionalmente por ser o pai dos animes. O diretor desse estúdio é conhecido como o pai dos animes. A Netflix fez uma negociação com esse estúdio e agora, em fevereiro, no período de fevereiro, foram disponibilizados 21 filmes desse estúdio. Isso foi um marco para a história dos animes. Por quê? Eles não associavam a figura dos animes desse estúdio Ghibli com as mídias digitais. Eles preferiam vender DVDs, fazer animes impressos, mas eles não disponibilizavam todos esses filmes deles em plataformas digitais. Então, quando eles fizeram essa negociação com a Netflix, a internet parou para comentar o quanto seria enriquecedor para a plataforma ter todos esses filmes. E desses filmes, eu tenho 4 bem legais para indicar para vocês. Nós temos a história do Castelo Animado. Lembrando que todos os filmes desse estúdio, eles sempre têm uma moral da história e eles têm um enredo muito ligado a questões de respeito ao próximo. Nós temos aqui a Lenda da Princesa Kaguya, que é uma lenda que serviu de embasamento para outros desenhos japoneses.
E temos aqui Os Pequeninos. Se vocês assistirem esse filme aqui, Os Pequeninos, com os pais de vocês, eu tenho certeza que eles vão dizer que já assistiram, porque é um filme da cultura japonesa que ele rompe a questão de faixa etária. Ele já há muito tempo é conhecido. E também A Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro é um filme maravilhoso e com uma temática bem simbolista e que trabalha um pouquinho do que a gente viu no Teatro Novo. Nossa produção artística. E lembrando que ela se encontra na página 18 do livro didático. Lá na página 18, vocês vão perceberem que o livro de vocês dá a sugestão de assistir A Viagem de Chihiro. Então, quando assistir esse filme, a gente vai ter o nosso roteiro para executar a nossa produção. Pesquise na internet imagens dos personagens sem rosto e o espírito do rio, da animação japonesa A Viagem de Chihiro. Vocês vão pesquisar esses dois personagens e vocês vão fazer uma ponte de acesso com as máscaras que a gente estudou lá no Teatro Novo. O que é que isso tem relação? Será que tem alguma relação esses personagens com algumas das máscaras do Teatro Novo que nós vimos anteriormente? Compare as máscaras do Teatro No com as máscaras da animação. Vocês irão perceber que na Viagem de Chihiro, quando ela passa do mundo espiritual, real, dos vivos, para o dos mortos, que é outro plano da Viagem de Chihiro, vocês vão perceber que eles utilizam muitas máscaras. Então eu quero saber, eu quero que vocês comparem, façam essa comparação entre esse plano espiritual que é tanto falado no Teatro No, com o plano espiritual também da animação da Viagem de Chihiro. Qual é a semelhança entre o palco do Teatro No e a casa de banho do filme, A Viagem de Chihiro? Embarque em estudos sobre construções em estilo japonês. Então, bem marcante também, quando Chihiro ela chega a esse outro plano espiritual, tem a casa de banhos. Qual é a semelhança, quais são as diferenças entre o palco do Teatro No e essa casa de banho? Lembrando, resiste todos esse roteiro no caderno de vocês. E para finalizar, eu tenho um pensamento de um provérbio japonês que diz: aquele que ri, ao invés de enfurecer-se, é sempre o mais forte. Então sabemos que estamos numa época que às vezes a gente fica tão frustrado porque tem que ficar em casa, porque a gente não pode estar no ambiente que a gente queria. Mas eu gostaria de deixar minha palavra a vocês, que tudo vai passar, que tudo vai melhorar e que quando tudo estiver tão difícil na vida de vocês, não baixem a cabeça, deem um belo sorriso, que aí sim serão vocês e vocês serão bem melhores do que tudo isso. Um beijo, tchau!